Pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um Humor e Conversas. Hoje com Má Piacese, não sei se eu falei direito o seu nome, se eu tiver falado errado, me corrija, por favor. Ela fez que sim, então acho que falei Certinho. direito. Nessa noite, ela veio aqui muito generosamente contar para a gente sobre o mundo da mentoria, né? As vantagens de ser mentor, os formatos que isso pode acontecer, quais são as vantagens para o próprio mentorado e tudo mais que pode ser interessante nesse mundo de mentoria, que é bastante conectado a uma das iniciativas que a gente vem tocando aqui no More Mais, na figura alvissareira de Caio Palferro, que está aqui entre nós, e também de Gabi. E, aliás, foi o Caio que fez esse contato com a Má, sempre um eterno agradecimento. Caio, você é o máximo, mora no meu coração. E, enfim, no fim, se vocês tiverem dúvidas, perguntas e tal, a Má está aqui também para responder. Eu também estou muito interessado nesse assunto, acho que vai ser bastante interessante. Má, por favor, o microfone é seu, a casa é sua. Bem-vinda, muito obrigado novamente. Boa, gente, muito obrigada aí pelo convite. Já estou compartilhando minha tela, só um minuto. Estou super animada, porque acho que esse tema, para mim, é muito importante, assim. Tenho bastante coisa para falar, então vão me avisando aí, se vocês já estão vendo, né? Minha tela, tudo certo? Só Sim. ver o chat aqui. Pronto. Bom, então, para começar. Vamos falar sobre, principalmente, a importância da mentoria de carreira, né, desenvolvimento profissional, e como o Miguel falou, é esse contexto, né, de entender como começar, entender ali o que vale a pena fazer, quais são as principais barreiras, o que acontece, e também contar um pouco da minha experiência de como que eu entrei nesse meio, porque mentoria para mim sempre foi uma coisa muito distante, né, então como do nada eu comecei a me sentir confortável, segura, até agora para estar aqui falando com vocês sobre isso. Então é isso que eu queria trazer. Então, antes de mais nada, primeiro me apresentar, né? Eu sou a Má. Hoje eu estou trabalhando com Design System Ops na Talkdesk de Portugal. Então, vim muito da parte de Product Design, né, no contexto ali, e hoje estou focada na parte do Design System. Vou brevemente falar um pouquinho da empresa mais para frente, mas também organizo a Vagas UX, que é a iniciativa voltada para quem está começando na área de design, mais especificamente, e também dou mentoria tanto na escola da UARI, quanto mentorias individuais, que eu vou até aprofundar um pouquinho mais para frente. Falando muito brevemente sobre a iniciativa, né? Então, a Vagas UX que organiza é uma iniciativa voltada realmente para quem está começando, então tem curadoria de conteúdos, tem muitas coisas sobre voluntariado, sobre vagas para quem está começando, até para mentoria mesmo, tem uma área de mentoria também. Então, sempre gosto de recomendar, porque faz muito parte de quem eu sou, né, de quem me representa ali, ser muito voltado para a comunidade, ser muito voltado para apoiar outras pessoas que estão entrando no meio também. Sobre a empresa que eu estou, é a Talkdesk, só para dar um contexto mesmo, é uma plataforma voltada para contact center, né? Então, dentro do contexto ali de digital, e toda essa parte ali de chat, de atendimento, tudo que uma empresa precisa ali, a Talkdesk cumpre isso, e o meu papel ali é voltado para a parte do design system, né? Então, olhar componentização, padronização, tokens, e o processo como um todo com as outras equipes de design. Vale a pena, recomendo também darem uma explorada, né, para ver ali também como que funciona. E um pouquinho ainda, por fim, sobre mim, só para falar um pouco mais além, né? Tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de compartilhar coisas, né? Então, além da comunidade, dessa parte, gosto muito de escrever, sempre gostei. E aos poucos fui começando a escrever artigo, algumas coisas assim. Então, sempre que vem algum assunto, algum tema em mente, eu sempre gosto de tentar meio que passar o que eu aprendi de alguma forma escrevendo um texto. Então, o último que eu escrevi foi o contexto de layoff, e sempre tento voltar por um tema que está ali na minha cabeça, né? Algo que eu estou vivenciando, alguma coisa assim. Então, no caso, eu falei até layoff no contexto de para quem está começando na área, falei sobre várias coisas, sobre design system, então sempre tento trazer um pouco dessa abordagem também. Acho que ajuda, até indico para quem gosta também. Às vezes tem um pouco de bloqueio de escrever, mas tentar escrever um pouco sobre, que às vezes acaba destravando alguma coisa ou reforçando alguma coisa que você aprendeu, mesmo fez fazer um curso, alguma coisa assim, acho que é relevante também. É uma coisa que eu costumo indicar em mentoria também.
Mas aí agora sim, entrando no contexto, né? Primeiro, acho que vale pensar e destrinchar um pouco mais o conceito da mentoria, né? E aí também falar um pouco dessa parte, como foi essa introdução para mim na prática, né? Então, para mim, mentoria, né? Quando falava mentoria, eu tinha muito medo, assim, porque falava, nossa, eu associava que era aula no sentido assim de, nossa, se eu for dar uma mentoria, eu vou ter que saber esse assunto que a pessoa pedir com 100% de perfeição, né? Eu vou ter que saber passar exatamente o que aquela pessoa precisa, vou ter que ensinar, vou ter que me programar para falar alguma coisa. Eu achava que mentoria era isso, né? E por isso eu achava que eu não me sentia capaz de dar uma aula, de fazer uma coisa nesse sentido, e isso acabava me distanciando bastante desse tema especificamente. E o principal pensamento que eu tinha era assim, o que que eu, mesmo tudo bem, já estava trabalhando na área, já era, acho que, pleno, um nível ok, assim, mas como que eu vou agregar outra pessoa, né? Um assunto ali que essa pessoa já não saiba, né? Então, o que que eu posso falar que ela não possa ver no curso ou buscar no Google ou falar com uma pessoa sobre esse tema? E isso ficava muito na minha cabeça, martelando, nossa, eu não sou capaz de ajudar outra pessoa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer, não vai ser relevante, blá, blá. E isso era outra coisa que me distanciava, né? Além de achar que era aula, além de achar esse fator limitante. E eu não tinha noção que uma coisa que eu já vou até introduzir agora, que é a mentoria, além dela não ser nada disso, isso era realmente um receio que eu tinha, mas principalmente quando a gente está ali disposto, tipo, eu estou aqui disposta a falar uma coisa com vocês. Então, se eu estou disposta a dar uma mentoria para alguém, isso já faz muita diferença para essa pessoa, seja quem for, que está precisando ouvir e conversar sobre um tema. Então, mesmo que eu não vá agregar nada, se fosse o caso, que é bem difícil, a gente sempre agrega com alguma coisa, com o que eu estou a falar aqui da troca e tal, mas a mentoria é muito isso, tipo, é ter alguém que está disposto a ouvir o que você precisa, seja um desabafo, seja uma conversa, uma troca de alguma coisa, né? Então, essa pessoa, ela tá ali, e eu vou ouvir essa pessoa, não importa o que for, e vou tentar trazer uma solução, vou tentar trazer uma alternativa. Então, só por esse fato, a mentoria já vale muito, porque às vezes a gente se sente perdido, se sente sozinho para fazer alguma coisa no trabalho, no dia a dia, né? E o fato de ter alguém ali que dá esse suporte considerado um mentor, faz diferença, mesmo que às vezes só mentalmente, às vezes só sentir melhor, sentir mais seguro com alguma coisa. Então agrega de alguma forma, mesmo que eu não vá mudar nada, às vezes eu só vou falar uma coisa que a pessoa já sabe, mas na cabeça ali vai mexer umas pecinhas e vai ajudar. Então isso era algo que eu não sabia até então, quando eu comecei a fazer mentoria, eu tinha muito esse receio, mas aos pouquinhos fui vendo que o fato de estar ali apoiando outra pessoa fazia diferença, e isso por si só já agregava como um todo. E óbvio que o conhecimento que a gente traz, a troca, claro que vai agregar, mas só esse fato de estar apoio, de estar ali ajudando, já é muito bom também. E acho que esse pensamento ajuda também a gente se sentir mais capaz de querer ajudar outras pessoas e tal. Então, assim, sempre vai existir um aprendizado nessa troca. É isso que eu acho que é importante trazer como destaque aqui também. Porque você vai sempre trazer alguma dúvida, o mentor vai dar uma direção, vai trazer um caminho, mesmo que não seja o caminho que você imaginou, mas pode ser às vezes vai abrir a cabeça para alguma coisa. Então, não tem certo e errado, não existe um caminho, tipo, é exatamente isso que você precisa fazer para seguir, né? Não existe receita de bolo sobre nada. Mas existe essa troca, existe esse suporte com as pessoas, né? E aí isso vai trazendo parceria, confiança, e ao longo do processo você vai sentir que está melhorando, que você vai estar evoluindo. E deveria estar, se não estar, é sempre importante compartilhar e pedir feedback, enfim. Então, só para esclarecer como um todo, né, o que o conceito de mentoria, né, é essa ideia de aconselhamento, né? Então, a prática de ajudar uma pessoa menos experiente em um determinado tema. Então, por que um determinado tema? Porque não quer dizer que você que é uma pessoa que é sênior, que você não possa ter mentoria com outras pessoas que também são sêniores ou às vezes menos experientes em outras coisas que você. A ideia da mentoria é sobre determinados temas, você vai pedir apoio
com alguma coisa que outra pessoa às vezes tem mais experiência. Tá, às vezes você é ótimo no Figma, você é incrível em alguma coisa, mas você quer aprender mais sobre pesquisa, sobre research. Você vai lá e fala com alguém super incrível de research. E tá tudo bem, às vezes os dois são sênior e tem essa troca e funciona super bem. Ou o contrário, né? Então, não, tem que desmistificar essa ideia de só pede mentoria quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior não deveria fazer, não, não é bem assim, tá? E a ideia é essa, tipo, é realmente dar orientação, dar direcionamento a alguém que, no caso, está mais inexperiente em algum tema específico. Então, o mentor vai guiar essa outra pessoa, né, vai trazer essa base ali com o que for que a pessoa precisa, e o mentorado vai receber o conselho, né, do que precisa atingir. Né? Então, ele tem um objetivo a ser atingido, ele tem um foco, né? E é isso que precisa estar claro desde o começo. Então, o que que não é a mentoria, né? Ela nunca vai ser aula, como eu falei lá no começo, aquele medo de, eu preciso passar o slide para a pessoa, para ela poder fazer alguma coisa, não é esse o foco. Não é palestra, não é nada que eu vou vender aqui para você, o que que deve ser feito ou não, não é nessa linha. Também não é só papo informal, não é só porque pode ter, não, não é para ser uma coisa formal, né? Ninguém quer isso, é para ser um papo descontraído, mas não é para ser só um papo descontraído. Tipo, a gente não vai ficar falando do filme que a gente foi ver, que não sei o quê. Pode se falar sobre temas informais, mas precisa ter um foco, precisa ter um compromisso do que quer ser feito. Tem que ter um mix ali para não ficar uma coisa nem muito solta e nem muito fechada demais, né? Tem que ter um equilíbrio. Não é um compromisso só do mentor, que às vezes pode acontecer até com mais frequência do que se imagina, de marcar uma mentoria, definir ali umas coisas e só o mentor puxar, só o mentor tem ali o objetivo mais claro e o mentorado às vezes está muito solto, não está muito interessado, e aí não funciona tão bem, não deveria funcionar, porque a ideia é que os dois tenham ali alguma troca também. Também não é um processo solto, né? É importante ter meta clara de alguma coisa assim, e também não é coach, né? Não é uma coisa que você vai chegar e vai falar, nossa, sua vida vai mudar a partir de agora, porque você vai fazer mentoria, e é isso. Não é isso, né? A gente sabe que não é bem assim, as coisas dependem e demandam esforço de ambas as partes, né? Então, a mentoria tem a ver com troca, tem a ver com frequência, você realmente manter uma rotina e se propor a fazer uma coisa, né? E conseguir atingir esse objetivo. Então, o que que de fato é, né? Tudo que eu falei ali, é orientação, é um guia, é o estímulo de alguma coisa que você precise para crescimento pessoal e profissional. Então, sim, também estou falando de crescimento pessoal, mesmo que seja às vezes uma mentoria de carreira. Vou explicar mais para frente, mas tem muito a ver com a parte pessoal, porque a gente está falando de soft skill, sentir mais seguro, então tudo isso acaba ajudando em outras partes da sua vida, né? De uma maneira ou de outra vai ajudar. O objetivo vai estar claro, tem no começo, meio e fim, você precisa saber exatamente o que que você quer com essa mentoria que você está fazendo, por que você está buscando uma pessoa para conversar, e tem que ter esse compromisso de ambas as partes, né? Então, como eu falei, as duas pessoas que estão tanto mentorado quanto mentor tem que saber exatamente o que querem, tem que saber exatamente tudo que está de acordo ali com essa troca que está acontecendo. O que que a mentoria não faz? Ela não vai fazer, não deveria focar só em conseguir uma coisa específica, tipo, uma promoção, um emprego novo, alguma coisa, não deveria ser apenas isso. Óbvio que você pode colocar como meta que você quer uma promoção, que você quer mudar de carreira, sim, mas não deveria ser só o foco. O foco deveria ter mais coisas para você conseguir sentir que está crescendo e está sentindo uma melhoria de carreira como um todo, né? Pensando no pessoal e no profissional. Não funciona só como terapia, que já fiz muita mentoria e muitas vezes acaba entrando nesse conceito, tipo, às vezes a pessoa vai desabafar ou vai comentar alguma coisa e se sente desconfortável, principalmente quando é mentoria de transição de área. Essa pessoa está querendo entrar na área de design e aí começa a ficar uma coisa muito terapia, de tipo, nossa, eu não consigo entrar, o que eu posso fazer? Estou frustrado. Isso faz parte da mentoria de carreira, mas é importante que não seja só isso, né? Precisa direcionar a pessoa para ver como que ela pode mudar ou fazer algo diferente para poder não ficar só frustrada, saber que está melhorando, então precisa ter esse cuidado do mentor de saber lidar com essa situação e como mudar, como fazer as coisas avançarem, não ficar uma coisa só nesse contexto de desabafo, entendeu?
também não vai trazer a solução pronta sem ter o esforço, né? Como eu falei. Então, não adianta o mentor se esforçar super para falar que vai ser assim, que vai ser assado, se o mentorado não conseguir disponibilizar tempo ali para fazer as coisas, para pensar, para melhorar e realmente trazer isso na sua rotina de alguma forma, né? E o que faz na prática, né, é focar realmente na pessoa se sentir protagonista da própria carreira, né? Então, realmente ver que está evoluindo, ver que está crescendo de alguma forma, né? Proporcionar segurança emocional com a parte de empatia. Não, então, o mentor tem que se ver no lugar da pessoa de alguma forma, né? Tem que entender ali que tem uma troca segura, né, para conversar, enfim, e promover essa reflexão. Isso vale para qualquer tipo de mentoria, seja mentoria de carreira, seja mentoria no trabalho, no dia a dia, mas promover essa ideia de, tá bom, eu estou nesse momento agora da vida, né? O que eu preciso para fazer uma coisa diferente? Como que seria, né? Como que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, esse tipo de reflexão é muito importante e é válido trazer dentro de mentoria. Alguém tá com o áudio ligado? Só perguntar se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Só me avisar aqui. Tá bom. Beleza, então sobre as vantagens de participar de uma mentoria, né? E aí também seja como mentor ou como mentorado, né? E aí eu trouxe vários benefícios, que acho que são ótimos benefícios, mas acho que às vezes não é tão óbvio assim. Pode parecer óbvio quando a gente fala, mas na prática, às vezes a gente esquece. Mas então, quando você está ali marcando uma mentoria com uma pessoa, você vai fazer, o que que isso significa? O que que isso vai trazer de fato, né? Então, primeira coisa, obviamente, vai acelerar o crescimento profissional. Então, você vai receber conhecimento prático, você vai evoluir mais rápido ali de alguma forma, você vai, na prática, aprender uma coisa que às vezes você ia demorar um pouco para ver, ou se alguém não te fala. Então, ter isso bem claro na sua agenda, você realmente se comprometer a fazer isso, vai te trazer um crescimento mais rápido do que se você não estivesse fazendo uma mentoria, né? Porque você está realmente dedicado a aprender sobre um tema específico, né? Networking, então você realmente vai conversar com outras pessoas diferentes, então você vai ter uma conexão ali para criar oportunidade. Networking é válido para qualquer momento, não só mentoria, mas a mentoria é legal, muito importante, porque você vai ouvindo pessoas diferentes, às vezes você vê pessoa que tem um background X, que você vai aprender alguma coisa específica. Então, às vezes, dependendo do caso, né, se você está fazendo por fora, às vezes fazer mentoria com pessoas diferentes pode ser interessante, porque você vai ver pessoas de cenários e contextos diferentes. Isso pode ser legal, às vezes você está aprendendo sobre uma coisa específica, você quer ouvir como que é a pessoa nessa empresa, como que é aquela pessoa nessa outra empresa, e nesse cargo, e naquele. E você vai ter uma noção mais realista de determinado assunto. Pode ser interessante também. Aprendizados, né? Então, é uma coisa de benefício, né? Compartilhar tudo que você está aprendendo de insight, quais são as práticas, conhecimento das atividades, tudo ali acaba trazendo de alguma forma uma coisa mais clara, né? E na prática pode ajudar. A parte de comunicação e colaboração. Então, é meio que soft skill, falando assim, mas realmente vai aprimorar trabalho em equipe, vai aprimorar você se sentir mais seguro para conversar com alguma coisa, ou às vezes saber ouvir, porque você vai ouvir o que o mentor está falando, você vai saber, você vai ver se você vai saber explicar para ele o que você está passando. Então, muitas coisas indiretamente estão evoluindo ali, mesmo que você só esteja conversando com outra pessoa sobre um tema, né? Mesmo sem perceber também que isso está acontecendo. Também orientação personalizada, então às vezes você vai lá e faz um curso, ou um bootcamp, uma aula, enfim. Mas será que você teve exatamente o foco que você gostaria, né? Com mentoria, você realmente tem esse foco, você tem esse direcionamento, né? De desenvolver algo específico que você quer. Você vai deixar bem claro que é esse o seu objetivo. Você quer isso, você quer aquilo, e como que você vai se superar, como que você vai atingir isso. Então, o mentor vai estar focado exatamente no seu objetivo, algo que um curso não necessariamente vai te dar esse suporte. Ele vai te dar a base, né, o conhecimento, mas não necessariamente na prática para ver se você está de fato aplicando isso ou não.
É, e ainda muito voltado para essa parte de confiança, né, e autoestima, que é uma coisa que a mentoria ajuda bastante, de verdade, na parte de sentir mais engajado, né, ter mais encorajamento de fazer as coisas, né, enfrentar com mais segurança, e ser mais assertivo na comunicação, como que você passa as coisas, né, isso, para mim, acho que foi um ponto alto, assim, porque para mim isso era muito difícil, e desde que eu comecei a fazer a parte de mentoria foi ficando mais fácil. Então, por isso que eu falo que a comunicação não é exatamente dom, não é nada que você nasce sabendo, você vai praticando, assim como qualquer outra coisa. Então, quanto mais eu ia fazendo mentorias com outras pessoas, eu ia me sentindo mais segura para conversar com pessoas diferentes. E ouvir sobre com pessoas diferentes e falar sobre temas diversos, mesmo que eu não soubesse 100% aquele tema ou soubesse alguma coisa que pudesse apoiar. Mas com aquela mentalidade de, tá, eu estou aqui disposta a te ouvir e te apoiar. Isso já faz a gente se sentir mais segura e, como um todo, gera essa confiança que dá suporte para diversas outras coisas, no dia a dia, no trabalho, na carreira, qualquer coisa, acho que é bem interessante de aplicar, tá? E aí, possíveis desafios, tá, que podem acontecer em processo de mentoria, tanto com o mentor como mentorado também, e como tentar superar isso de alguma forma, né? Coisas que acontecem com frequência, né? Então, alguns desafios mais comuns, assim, principalmente encontrar um mentor adequado, né? Então, tem que ser aquele mentor que você olha e fala, ah, deu match, né? Porque você olha e fala, ah, será que eu vou conseguir conversar com uma pessoa, e desabafar e falar ali e me sentir tranquilo para isso, né? Então, é importante conversar, não tem nenhum problema. Às vezes você fala com uma pessoa, não gostou tanto, às vezes você vai conversar com outra pessoa, e tanto o mentor quanto o mentorado precisa entender que não é nada pessoal, é uma coisa. É um processo, né? E esse processo às vezes não funciona bem. E tá tudo bem, às vezes troca, vai, fala com outra pessoa, pô, não tá rolando, vou tentar ali com outra pessoa, e às vezes flui muito melhor, mais fácil, sem ter que se esforçar tanto. Então, a gente tá falando de conexões, tá falando de pessoas, então é importante se sentir tranquilo com as pessoas que você tá trocando, fazendo essa mentoria. Às vezes é uma pessoa que você se inspira, às vezes é uma pessoa que você conhece, te apoia, alguma coisa assim, então esse tipo de contato é legal. Também vale estabelecer boa comunicação, muito importante, né? Então, sentir seguro, né? Perceber uma abordagem aberta para trocar feedback, tudo isso é importante. Só beber água aqui. E também gerenciar expectativas, né? Então, tanto o mentor quanto o mentorado tem que pensar desde o comecinho, quais são os objetivos que vão querer atingir. Isso tem muito a ver com o plano, né? A ideia dos objetivos que quer chegar, mas desde o começo é importante, porque senão vai gerar frustração. Então a pessoa fica, nossa, às vezes o mentor acha uma coisa, o mentorado acha outra, e aí no final os dois ficam chateados porque ninguém conseguiu atingir o que queria. Então lá no começo é importante já definir, nossa, eu quero isso. Eu consigo atingir isso nesse X tempo? Se não, o que que eu posso fazer, entendeu? Então, deixa o mais claro possível para que realmente ambos sintam que estão evoluindo, tanto o mentor sentir que está apoiando, quanto o mentorado sentir que está evoluindo. Mais alguns. Lidar com a falta de tempo. Então, não adianta nada. Beleza, marquei lá a mentoria, linda, maravilhosa, e aí, o mentorado não está participando. Ah, marquei na agenda, mas não tenho tempo. Será que dá para remarcar? Tipo, acontece, né? Obviamente que as coisas são moldáveis e ninguém precisa riscar na pedra, colocar na pedra que vai fazer uma coisa ou outra. Contratempos acontecem, mas é importante você saber priorizar a parte da mentoria, né? Assim como a gente tem que priorizar o trabalho, o dia a dia, a mentoria está ligada com o nosso crescimento profissional. Então, a gente lembra que eu falei de ser protagonista da carreira? Então tá muito relacionado a isso, assim, a gente mesmo tem que priorizar e valorizar o que a gente quer como crescimento. Se eu não priorizar a minha mentoria, quem vai, né, priorizar por mim? Provavelmente não tanto quanto deveria.
Então, minimamente tem que ter essa importância, esse valor, e isso ser refletido para você, na forma como você realmente consegue não deixar de ir na mentoria, fazer o que precisa ser feito, se tiver algum trabalho de estudo, alguma coisa se comprometer a fazer. Então, o processo como um todo da mentoria é importante ser feito, não só participar da mentoria ou falar que vai participar, mas realmente, de fato, dedicar um tempo ali disponível para que ela funcione bem, né? Também superar barreiras de confiança. Então, quando a gente está falando de, eu vou fazer uma mentoria com uma pessoa, né? Mas se você não conhece aquela pessoa, pode acontecer, te colocaram um mentor ali que você não conhece. E às vezes você tem outras barreiras de segurança, de se sentir um pouco tímido. E como que você vai se sentir confortável de se abrir para falar com outra pessoa, né? Então gera um tempo ali, às vezes, para você sentir que você pode falar alguma coisa sem ser julgado, tal. Então, isso é um pouco mais difícil, mas dependendo do mentor, vai lidando, vai sabendo lidar. E da mesma forma também o mentorado vai percebendo, vai se sentindo mais confortável e tal. Então, é uma coisa que aos pouquinhos vai melhorando, mas é importante perceber isso e ver como que cada um pode se apoiar para ficar mais tranquilo para o processo funcionar melhor na parte de comunicação. E por último, da parte de desafios, entender e saber que as pessoas têm opiniões diferentes, né? E tá tudo bem, não tem nenhum problema. Se fosse todo mundo com a mesma opinião, nem precisava de mentoria, né? Todo mundo ia saber a mesma coisa e pronto. Mas acho que é importante reforçar que às vezes você está buscando uma mentoria e você, mentorado, quer ouvir a opinião do mentor. O mentor vai lá dar a opinião dele. E às vezes você não gostou da opinião do mentor. E você vai lá e fica chateado. Não gostei, fiz a mentoria, achei que ele falou um negócio que não tem nada a ver. Mas é importante você saber ouvir as pessoas. Às vezes o mentor te deu um feedback sobre algum tema, tipo, você tem que evoluir em tal coisa, né? E aí o mentorado não gostou. Mas às vezes não é sobre gostar ou não gostar, é saber ouvir. Então, tipo, às vezes tem a sua opinião. Tudo bem, você sempre pode buscar um outro mentor para ter outras opiniões. Igual quando a gente vai no médico e aí marca uma outra consulta com outro médico para ouvir a opinião dele também, é normal, faz parte, ninguém tá errado por isso. Mas saber ouvir, saber perceber, porque isso também é soft skill, saber ouvir opiniões diferentes, saber lidar com certas coisas, né? E a mesma forma, se for o caso de, não gostei, será que tem outra alternativa? Então, saber dar sua opinião também, mesmo que seja saber debater sobre um certo tema, sobre alguma coisa, acho que isso é muito importante, porque você também está aprendendo a lidar com essas coisas no dia a dia de trabalho, em grupo, quando você está conversando com outras pessoas, saber defender sua opinião. Se é uma coisa que você acredita que é importante para sua carreira, tipo, alguém falou que você deveria ir para uma outra área, alguma coisa, não, eu quero mesmo isso, e saber defender, saber explicar. Então, esse tipo de coisa é importante, é uma mistura de saber lidar com opiniões diferentes versus saber defender a sua opinião se é uma coisa que você realmente acredita. Essas duas coisas têm que estar bem claras e para que funcione bem a mentoria também como um todo, tá? Sem ficar uma coisa frustrante para essas pessoas. E aí tem só um formato sugerido, né? Como a gente está falando no caso aqui, provavelmente mais voltado para mentoria no trabalho, no dia a dia, né? Então, fazer um match ali com as pessoas. Bem simples para começar, mas que dá super para fazer. É uma conversa, né? Então, se você, vou fazer uma mentoria com alguém no meu trabalho. Né? Então, beleza, faz ali, marca 15, 30 minutos para falar, e para entender juntos, né, qual que vai ser o objetivo dessa mentoria, para vocês se conhecerem, se ainda não for o caso, né, entender a frequência, vai fazer uma vez por semana, vai fazer duas, como é que vai ser, né? E mentorado explicar o objetivo, né, o que que ele quer, como que vai ser o plano ali, e o mentor definir o PDI. Então, o que que é o PDI? É o Plano de Desenvolvimento Individual, que é realmente trilhar quais são as expectativas, quais são as ideias, né, o que que se quer atingir, como isso vai ser atingido, para que fique, como eu falei lá no começo, bem claro, não tenha nenhum mal-entendido sobre como se chegar no objetivo que se quer ser atingido. E aí o mentor marca as reuniões com a frequência que for combinada, e tanto o mentor quanto o mentorado depois vão trocando feedback, vão participando e tem que ter essa troca constante para não ficar uma coisa não só massiva nem chata, né? Uma coisa que funcione bem para as duas pessoas. Tendo esse processo aqui já garante bem um começo, assim, como começar a fazer uma mentoria de uma maneira mais tranquila. Funciona super bem.
E aí começa a minha grande saga das mentorias, que foi a minha primeira experiência, e aí eu vou contando um pouquinho agora como que foi realmente, como eu falei, no começo era tipo aquilo, nossa, o que que é mentoria? Nunca vou fazer, sai daqui, não quero saber. Mas aí eu recebi um convite no começo. Acho que eu vou. Tem mais para frente a data aí, mas tem bastante tempo. Eu recebi esse convite para ser fazer mentora de design. E era um hackathon. Eu conheci umas pessoas que faziam hackathons específicos. E ia ser um hackathon em Brasília. Então, nossa, além de ser uma coisa muito aleatória, eu nunca tinha feito mentoria na vida. Ainda ia ser em outro estado, eu nunca tinha ido para lá. E ainda sobre um hackathon, que é uma vibe. Quem sabe, eu já vi o hackathon, é aquela coisa que você fica 2 dias inteiros, né, fazendo um projeto e tal, 24 horas. Então, ia ser pesado e como que eu ia dar conta de fazer isso, né? Aí tem a data, aí foi em 2018, e eu tava me sentindo bem segura, assim, porque não era uma pessoa tão sociável assim para conversar e puxar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Mais tímida, assim, mais inexperiente, mas ao mesmo tempo tava pensando, vai ser legal, vou estar engajada para participar, vou para um lugar diferente, nunca tinha ido para Brasília. E, óbvio, sempre gosto de tentar sair da zona de conforto, mesmo sempre insegura, tímida. Queria ali fazer uma coisa diferente para me sentir disposta a fazer. E aí até falei que gosto de escrever, depois escrevi o artigo de como foi participar, e sempre foi um começo ali de realmente começar a estruturar as coisas que eu gostava, como foi a experiência, ter essa troca. No caso, foi esse Hack Health aí, que era sobre prevenção combinada, né? Tinha uns casos específicos, foi super divertido participar. E eu realmente estava travada, achando que eu não ia dar conta, mas fui, mesmo assim, tentei topar. E tudo bem, ia ser só um final de semana, acho que eu conseguia dar conta, né, participar e entender como que ia ser mentora, né, nesse contexto assim. Óbvio que é uma mentoria mais simples, né, porque é uma mentoria de 2 dias, né, então tem esse formato aqui, é a mentoria coletiva, né? E foi isso, 2 dias de hackathon, que teve ali a madrugada, né? O pessoal ficou parado à noite, tomando Red Bull e tudo ali que tinha disponível. A mentoria era com grupos que estavam participando do hackathon, né? Então tinha inscrição pelo evento. Os temas diversos abordados, e no caso eu estava apoiando com a mentoria de design. Então, qualquer coisa que vinha, como que eu vou montar isso? Como que eu vou estudar pro protótipo? Alguma coisa que eles iam apresentar e já implementar na hora, né? E era gratuito, mas limitado ali aos grupos que se inscreveram pro evento do hackathon. E foi muito divertido, assim, dá pra ver que a minha carinha ali tá super feliz, porque foi realmente uma experiência muito legal de participar, me senti feliz mesmo de apoiar outras pessoas a fazer um projeto, alguma coisa assim. E eu me senti tranquila, assim, senti que dava para fazer, não era uma coisa absurda como eu imaginava, era realmente conversar, tipo, como que dá para fazer isso, se faz ou não, como que é o dia a dia, tal. E eram coisas muito práticas, como eles precisavam entregar para ontem, né? Eu conseguia dar dica, faz desse jeito aqui, mexe no Figma, na ferramenta e tal, e vai funcionando. E aí ver as pessoas testando na prática as coisas era legal. E falar sobre esses assuntos com outras pessoas, ouvir opiniões diferentes, não funcionou, deu certo, deu errado, o que que eu faço, tal, né? Ter essa mentoria, ter essa troca coletiva. Às vezes ouvir outros mentores de design também, que tinham outras opiniões, era legal. Ter uma experiência nova, que para mim foi diferente, né, como eu falei, e não negar uma oportunidade ali só por medo, uma coisa assim de achar que eu não vou dar conta, né? Então, isso foi os primeiros aprendizados, assim. É, Depois veio a segunda experiência, que aí já foi um pouquinho depois, que eu sou muito engajada com comunidade, né? Então participo de várias comunidades. E a comunidade que eu participava com mais foco, né, nesse período, antes da pandemia, era Mulheres de Produto, né? Ainda participo, mas com menos frequência, mas antes eu estava até como voluntária. E nesse período elas tinham acabado de abrir o programa de mentoria pela comunidade. E aí era realmente no Slack mesmo. Ainda tem hoje em dia, mas essa foi a primeira vez que elas fizeram. E eu recebi um formulário por e-mail, né? Falando assim, participe do programa de mentoria e tal. E aí na hora que eu até abri o formulário e eu me inscrevi assim, tipo, preenchi o formulário.
Mas na hora eu pensei, tipo, acho que eu não consigo, acho que isso não é para mim, não, tipo, não tem nada a ver, como é que eu vou ajudar uma pessoa por tanto tempo, né? E aí eu fechei o formulário, eu falei, não vou fazer, para de ser doida, não tem nada a ver. E aí eu fiquei, isso ficou meio que martelando na minha cabeça. Falei, nossa, mas será que eu vou morrer se eu fizer isso? Tipo, o que que tá me bloqueando? É só medo? É só, tipo, vergonha? O que que tá acontecendo, né? E aí eu vi que, se é só isso, vamos de novo, né? Aí apareceu depois, um outro dia apareceu esse e-mail de novo pra mim, tipo, reforçando, você ainda não se inscreveu. Aí eu preenchi de novo, tudo de novo e mandei. E aí fiquei pensando, não vai dar em nada, né? Não sei, enfim. Mas deu em alguma coisa. Aí acabaram, elas faziam um match, né, com pessoas que tinham se inscrito e pessoas que poderiam ser potenciais mentoras para assuntos específicos. Tipo, eu quero aprender design, tem a mentora de design que pode dar esse match, dependendo ali do contexto que fosse. Elas faziam esse match, aí fazia as pessoas se conhecerem e tal, e ter essa troca. E aí eu peguei uma mentorada muito legal. Era realmente só uma mentorada, então era uma mentorada e um mentor, uma mentora para cada. E era um número bem limitado. Foram poucas moças que participaram e a ideia era realmente ver como que ia funcionar. Teve umas que não deu certo, match, teve outras que deu certo, teve algumas que pararam no meio do caminho, outras continuaram. Então realmente foi um experimento da comunidade para ver como que ia funcionar. E o meu foi um dos que deu super certo. É isso que eu queria trazer para vocês também como uma experiência. E a minha mentorada, ela veio do direito. Então, assim, já comecei no level hard, né? Fazer a mentoria com uma pessoa que não tinha noção nenhuma de design e como que eu ia dar conta, né? Porque ela não era designer, ela dependia ali de mim para avançar, para realmente se sentir segura. Ia ser a primeira vez fazendo uma mentoria de verdade com uma pessoa, né? Diferente ali da mentoria coletiva, eu tinha feito nesse contexto, né? De dar um suporte ali, mas nada uma coisa que exigisse tanto tempo assim. E definimos esses objetivos para pensar no conjunto do PDI, né? Só para reforçar esse plano de desenvolvimento individual que eu vou mostrar mais para frente. E o formato dessa era muito mais exigente, né? Então tinha essa recorrência semanal, era 1 hora de duração ao longo de 3 meses. Então eram 3 meses realmente dedicados a ajudar a suportar essa moça. A inscrição, como eu falei, esse é o formulário e era gratuito, sim, mas limitado só a uma pessoa ali por esse match com outra pessoa. E aí eu fiz um Notion, né? Eu sempre gosto muito de usar o Notion, né? Então comecei a fazer o Notion com o hubzinho da mentoria. E aí tinha tudo que essa pessoa podia encontrar. Então, tipo, qual que era o horário que a gente ia fazer a mentoria, até quando que ia ser, quem eu era, quem a mentorada era, sobre mentoria, é isso que eu vou mostrar mais pra frente. Realmente criei, tipo, esse hub, e acho que isso é muito legal de vocês fazerem, se vocês forem fazer mentoria com outras pessoas, seja no trabalho ou para fora, cria esse hubzinho entre vocês, se for uma mentoria recorrente, para vocês realmente saberem tudo que precisa, o que cada um tem, se às vezes tem links úteis depois para compartilhar, acho que é bem legal. E saber o papel de cada um, né? Então, eu deixei bem claro no começo qual que era o meu papel ali como mentora e qual que era o papel dela como mentorada. Porque senão depois evita ter aqueles desafios lá no começo que eu falei, aqueles problemas de comunicação e pensar na parte de frustração, expectativas e frustração. Então, deixei bem claro, eu como mentora, eu preciso, né, deixar ela à vontade, eu preciso considerá-la como uma pessoa de valor, né, entender o que ela está passando, evitar tentar forçar minha opinião sobre qualquer coisa, pensar em meta e carreira, promover discussões, né, reflexão. Então, tudo isso que eu já comentei, que é o papel de mentor, mas para deixar o mais claro possível. E do lado dela, a mesma coisa. Então, ela tem também objetivos e responsabilidades como mentorado, né? Então, ela precisa aprofundar questões de autoconhecimento, pensar no plano de carreira, porque não sou eu que vou construir o plano dela, eu vou apoiá-la a construir esse plano, mas quem tem que definir isso, quem tem que ser o protagonista é ela mesma, né? Então, é importante deixar isso claro. Deixar a pessoa se sentir confortável, né, para compartilhar, então ela precisa, como eu falei, se sentir apta, disposta a fazer as coisas, né, e qualquer dúvida, qualquer emoção, sentimento que ela tenha, pensamentos, né, aplicar isso, então colocar na prática, não só falar que vai fazer, realmente se comprometer a isso. No caso aqui tinha a questão de horário, né, essa antecedência, se acontecesse alguma coisa, remarcar, mas ter esse compromisso e adequar-se dentro do possível à agenda, que é uma coisa que a gente já tinha conversado antes, estava tudo tranquilo, nunca tivemos nenhum problema com isso na parte das mentorias.
E aí eu fiz até um cronograma, né? A gente se organizou. Ah, tá bom, na semana 1, semana 2, 3, a tarefinha que tinha, tal. Tinha realmente um, uma organização clara de quais eram as atividades, o que ia ser feito e qual que era o objetivo disso. E aí, só como exemplo, aqui tem a semana 1, que foi o primeiro papo que a gente fez. Então a gente se conheceu, falou, tirou dúvidas, e aí eu comecei a compartilhar os links úteis da comunidade, por exemplo, alguns artigos indicados, até peguei artigos de pessoas que tinham migrado do direito para design, para deixar ela inspirada ali, para ela ver que é possível. E aí fui mostrando várias coisas. Peguei um meetup que era sobre síndrome da impostora. Então, nossa, vamos falar aqui sobre coisas que ajudem ela a se sentir mais segura no dia a dia, porque ela estava migrando de carreira, uma coisa muito específica, né? E como que ela se sente segura de que ela é designer, que ela realmente é capaz de fazer as coisas ou não. E aí fui indicando materiais e várias coisas. Então, a ideia era realmente essa, cada semana trazer assuntos diferentes, fazer ela praticar e ir entendendo, né? E, ao mesmo tempo, desde o começo, ter esse plano desenvolvido e esse plano esclarecido. E aí o plano, o PDI, é muito mistura de pessoal com profissional e a longo prazo, né? Então, é pensar, vida pessoal e carreira. Onde você gostaria de estar daqui a 5 anos, né? Aquela frase, bem frase de RH, quando você vai numa entrevista de emprego, né? O pessoal mete essa. Mas, assim, não quer dizer que é clichê a parte, mas, ao mesmo tempo, é importante você ter uma noção de onde você gostaria de chegar. Você não precisa responder igual o RH gostaria, mas você pode responder para você mesmo, tipo, daqui a 5 anos, eu acho que eu queria já ter feito esse curso, queria já ter feito isso, queria já ter viajado, coisas, metas suas, mas também isso te ajuda você a meio que focar e estruturar para onde você quer ir. Porque se você não pensa nisso, você também não evolui, você pode evoluir naturalmente. Mas se você pensa, você se planeja. Então tem um porquê da gente fazer esse tipo de pergunta e definir esses objetivos. Então, quais os desafios pessoais que você gostaria de fazer para esse ano, né? Pensar ali, sair da zona de conforto em algumas coisas, desafios na carreira para o ano, trabalho, né? Então, ela foi respondendo essas perguntas, isso foi me ajudando a ter uma noção do foco dela, de onde ela queria chegar, não só o que eu falei, não é só, quero mudar de área, quero conseguir uma vaga na área. Não era só isso, era além, a gente precisava entender um pouco mais a fundo quais que eram os objetivos. E aí, sobre os pontos fortes também a desenvolver. Então, tinha também essa parte 2 do plano, que era pensar o que que ela gostaria de desenvolver, o que que ela já tinha de bons, assim, de habilidades que ela poderia pegar do cenário antigo dela, do direito, ou qualquer coisa assim, e outras experiências. Como que ela se sentia tá aqui energizada, mas assim, reconhecida, ou sentia capaz de fazer alguma coisa, o que que garantia que ela se sentia assim. O que que eu, como mentora, poderia ajudá-la, né, no contexto, assim, de processo da mentoria, o que que aqui é mais importante, que é entender exatamente a expectativa do mentorado. O que que eu, como mentora, posso ajudar? O que que essa pessoa está me procurando nesse momento? Por que que estamos aqui conversando? E aí ela vai, explica e deixa o mais claro possível. No caso, ela fala, queria ter uma percepção mais realista da área de design no geral e, consequentemente, alcançar mais confiança pessoal. Então, tinha muitas coisas ali, não era só migrar, era sentir segura, era ter confiança, era entender o que que é a área que ela via, anúncio e não sabia direito sobre o que que era. Então, ter uma noção mais clara sobre tudo, né? E se sentir capaz, obviamente, de conseguir estar na área, enfim, né? E qualquer coisa a mais que fizesse sentido explicar e compartilhar. E aí eu fiquei super surpresa, porque quando eu passei esse jobzinho, essa atividade para ela fazer, ela trouxe uma super apresentação, e aí ela listou várias coisas, e eu falei, nossa, ela tá super engajada, deu super certo, porque eu fui fazer e ela fez a super apresentação, falou. E ela que escreveu, tipo, eu não pedi, juro, eu não pedi para ela fazer uma apresentação, porque não tinha sentido, já tava no Notion ali. Mas ela trouxe super bonitinho ali e tal, e ela foi colocando as coisas que ela manda bem, que ela precisava melhorar, e aí eu fui vendo com calma, e eu super elogiei ela, né, obviamente, porque vi que ela estava muito engajada de verdade em querer melhorar, em querer fazer as coisas com base no plano que a gente tinha que a gente tinha estruturado ali juntos. Então foi super legal, assim, já comecei muito, muito empolgada, vi que ela estava bem empolgada. E além disso, aos pouquinhos a gente foi definindo as metas, né? Então, no começo é mais difícil pensar na estrutura, mas assim, tentar entender
de alguma forma, para onde essa pessoa vai, o que ela gostaria com a mentoria, né? Então, primeiro foco é traçar os objetivos, né? Então, definir o que vai ser feito, onde você quer chegar. No caso, ela queria fazer ter um portfólio, né? Ter uma estrutura ali de algum case, alguma coisa que ela ainda não tinha. O que precisava para se atingir. Então, ela queria ali aprofundar conhecimentos, ter boas práticas, ter mais noção das coisas, né? E estava ali tudo atrelado a alguma semana, alguma coisa que a gente ia trabalhar, e as datas certinhas, tipo duração, o limite das coisas, né? E o principal ponto era se sentir mais segura também para se aplicar para uma vaga, para fazer alguma coisa. Óbvio, como eu falei, os planos sempre vão mudar, as ações e as datas sempre mudam, mas é importante estar esclarecido desde o começo para você sempre rodar a mentoria com isso na cabeça, né? Para todas as ações que forem tomadas são a partir dessas coisas que você quer atingir de alguma forma. Também coloquei uma área que tinha materiais de apoio, referência, links úteis, qualquer coisa ali que fosse gratuito, que a pessoa pudesse puxar, né? E também até conteúdos, às vezes, de algum livro, alguma coisa que você pudesse depois investir, valeria a pena de alguma forma, né? E isso todo em 2020, né? E como eu falei, para mim, tinha medo mesmo, tinha medo de iniciar uma mentoria longa, tinha medo de me sentir responsável por outra pessoa, né? E se não der certo, o que vai acontecer, né? Não é uma brincadeira, não é uma coisa de um final de semana, era uma coisa mais séria. E foi a primeira vez passando por esse processo, né? Me senti mais segura com isso também, e era difícil. E ao mesmo tempo também estava me sentindo organizado, porque como eu falei, já tava mais noção, tinha mais noção do Notion, então eu queria apoiar ali. E ansiosa, né? Muito animada, porque via que ela estava fazendo as coisas que eu estava passando e como até onde isso poderia desenrolar, né? E aí também depois até cheguei a escrever mais artigo quando eu vi que estava indo muito bem. Fiz um artigo falando do processo das mentorias, porque eu queria que, depois que eu passei por esse processo, queria que outras pessoas passassem pelo processo também, porque realmente foi muito divertido, muito gostoso de participar. Então, eu não queria que ficasse só para mim, eu queria que outras pessoas se sentissem capazes e confortáveis de passar por esse processo de fazer mentoria sem achar que é aula, sem achar que é uma coisa que você precisa estar 100% capaz de fazer. Não, não é exatamente assim, né? E é isso que eu vou compartilhando. E, como eu falei, passar por esse processo foi bem legal. E acho que o mais legal é você ver o relato da pessoa, você vê o que isso gera de alguma forma, né? E aí ela mesma escreveu esse artigo. ah, Ela também escreveu um artigo para a comunidade mesmo explicando. E foi muito legal porque ela fala, eu vou meio que citar aqui umas coisas que ela falou, mas para vocês verem mais algum dos benefícios da parte da mentoria de você participar desse processo. Mas ela diz aqui, tipo, não me ajudou não só na parte profissional, mas ajudou tremendamente a lidar com a sensação de despreparo, falta de competência, experiência. Ela sempre me ajudava a refletir sobre como o processo poderia ser mais leve, né, como é possível se dedicar sem colocar o peso na perfeição. E eu falo isso para mim, principalmente por isso que eu falava isso para ela. E tá tudo bem não saber tudo, tá tudo bem estar aprendendo, tá tudo bem migrar de outra área, né? E ela já trabalhava, né, nesse contexto de se reconhecer, de se sentir mais capaz, mas foi na mentoria que ela viu, né, que isso se potencializou, que ela sentiu realmente que estava evoluindo nessa parte. Não só em migrar para design, que era ali o objetivo principal, mas reconhecer o que ela já fazia, né, que ela vinha ali na formação antiga, e olhar para isso e enxergar realmente o que ela trouxe de bom que ela poderia aproveitar na formação nova, uma coisa que ela sozinha não estava conseguindo chegar. E aí ela fala que fazer parte da iniciativa, né, e aí a comunidade foi muito importante para ela, né, e através desse programa que ela sentiu essa sensação de pertencimento, né, de sentir que está evoluindo, e no caso ela é mulher, ela é mãe, ela estava muito tempo no sentido profissional, vários problemas na carreira, né? E depois desse final, ela conseguiu dizer que se sentia UX designer, mesmo não tendo a prática ali, mas ela sentia que ela conseguia falar sobre o tema, que ela conseguia mostrar um case que ela tinha feito, algumas coisas ali da parte de mentoria mesmo, que para ela foi muito significativo. E aí a parte mais legal, que eu fico super orgulhosa, que hoje ela trabalha com UX Research. Ela teve ali toda a experiência dela, então desde depois que a gente fez a mentoria, quando virou o ano, ela conseguiu uma vaga na área, com a parte de research, e aí hoje ela é super dedicada, trabalha uma empresa bacana e tal, e hoje em dia ela também está sendo mentora, então eu fico super feliz, porque além dela ter participado, ter dado certo, fez a mentoria
e de alguma forma apoiei nessa, agora ela está apoiando outras moças, outras mulheres. Eu não estou participando dessa segunda sessão da comunidade, mas fico incrivelmente feliz de saber que ela tá e que, tipo, meio que ela tá, porque de alguma forma eu apoiei ela lá no começo e agora ela tá apoiando outras pessoas. Então, acho que é isso que vale ver como é interessante você perceber essa troca, como funciona. E depois, no ano passado, a comunidade voltou a puxar, porque elas iam fazer essa segunda rodada das mentorias, e elas queriam que outras mulheres que eram da comunidade se sentissem seguras de passar pela etapa. Assim como eu não tinha segurança, existem várias outras pessoas que também não se sentiam. E aí as meninas da comunidade me chamaram, porque eu tinha sido uma das pessoas que deu super certo, da mentoria e tal. E aí elas me chamaram para participar dessa roda com as meninas, isso foi interno, só da comunidade mesmo, mas para falar como foi a mentoria, como foi participar, o que fazer, mas isso voltado para as moças que queriam ser mentoras, mas que estavam se sentindo inseguras no processo. E aí foi muito bacana também, porque foi uma troca ali bem legal, a gente tirou dúvidas para outras moças que queriam fazer mentoria, e aí falamos sobre o plano de desenvolvimento, várias coisas assim. E foi bem interessante participar também e apoiar para que mais moças, mais pessoas fizessem essa mentoria com outras mulheres. E acho que aqui o maior aprendizado, né? Eu vi que o meu esforço realmente impactou a vida de outra pessoa, e de outra pessoa, e de outra pessoa. Então foram várias pessoas impactadas, com eu ter me sentido confortável de, né, sair da zona de conforto e fazer isso. Me senti, depois dessa experiência, me senti muito mais à vontade de falar com outras pessoas, tipo, estar aqui agora conversando com vocês, fazer apresentação em reunião. Realmente essas coisas melhoraram depois que eu comecei a falar com outras pessoas em mentorias. Isso de verdade, assim, mudou bastante. Eu comecei a me sentir mais segura de falar sobre a área, falar sobre mim mesma, várias coisas. E percebo que a mentoria é um ciclo, né? Como eu falei. Então, você apoia uma pessoa, em algum momento isso pode voltar para você e também as pessoas à sua volta, pessoas da comunidade, pessoas do trabalho. Então, você está apoiando a sua rede. No trabalho é a mesma coisa, você está ali ajudando, isso vai te ajudar em alguma forma, vai voltar para você. E foi muito bom participar desse processo como um todo. Aí daí para frente, né, foi mais tranquilo, assim, eu comecei a ver outras iniciativas de mentoria, alguns de vocês talvez conheçam esse site que é a Mentora. Hoje em dia ele está um pouquinho solto, assim, jogado, mas quando começou ele estava bem mais presente, assim, tinha bastante mentores que se inscreveram, e eu acabei me inscrevendo, assim, eu vi que era um ramo interessante, era gratuito e tal, e achei interessante, quis me inscrever para estar disponível ali como mentora, né? E aí entrei como mentora, já estava, na época estava no Banco Carrefour, com a parte de design system também. E aí coloquei no LinkedIn, tô fazendo mentoria aqui, quem quiser participar e tal. E como que seria, né? E aí depois, isso foi, como que funcionava? Era tipo 4 a 5 mentorias por semana, que eu comecei a ver que era legal, que eu gostava de fazer, então a pessoa engajada quis abrir bastante a agenda das mentorias, então botei 4 a 5 de 30 minutos, quem quiser falar comigo, e aí eu fui vendo que, nossa, era mentoria o tempo todo mundo queria fazer mentoria, e ficou meio loucura, assim. Mas aí eu fui me organizando, tal, e era uma mentoria única, tipo, é difícil em 30 minutos você falar tudo que você quer e ainda ajudar a pessoa. Então eu ficava sentindo que faltava ali, nossa, eu queria ajudar mais, mas também não posso tirar o meu tempo livre para apoiar essa pessoa. Mas a gente ia, dentro do possível, com a agenda da pessoa, eu ia me organizando. E aí eu criei um processo mesmo, de verdade, eu criei um super processo no Notion, mas eu mandava e-mail para a pessoa, então a pessoa se inscrevia, eu mandava e-mail, oi, tudo bem, a mentoria vai acontecer tal dia, não esquece, porque muitas pessoas me davam bolo, não respondia, e aí às vezes, né, esquecia, e aí pedia para remarcar, e aí era difícil você conseguir conciliar isso tudo, e ainda é o papo gratuito, né, tipo, muito tempo exigia muito tempo ali da gente, né? E aí eu ainda tinha feito o artigo, eu colocava o artigo aqui, vê esse artigo aqui, que já meio que dá uma introdução do que é a mentoria, se aconteceu imprevisto, depois se quiser marcar. Então deixava meio que estruturadinho tudo que a pessoa precisava saber antes de começar nos 30 minutos que eu tinha com essa pessoa, ela já tá mais esclarecida ali para realmente focar no que precisava. E aí eu comecei a fazer tipo um Kanban mesmo das mentorias,
E aí eu ia colocando, quem que eu conseguia agendar, primeiro contato, o foco dela é UX, a transição, é carreira, é product design. Aí eu fazia um Kanban dos status mesmo, tá agendado, recebeu confirmação, mandei o e-mail. A mentoria aconteceu. Eu ainda mandava um form de feedback, muito legal, que ainda fazia para saber se a pessoa gostou ou não e tal. E cancelados quais que tinham, que as pessoas por algum motivo não conseguiram participar ou não rolou mesmo. E aí eu ia me organizando para poder saber também com quem que eu já falei, qual que era o tema. Dentro eu colocava, tipo, uma breve descrição do que foi falado, porque eu fui vendo que eram muitas mentorias, né? E como é que eu ia lembrar de todas as coisas que eu falei e conversei com as pessoas? E deu super certo, assim, tipo, eu fiz bastante mentoria, acho que foram, tá aqui, umas 80. Tudo bem, teve muitas canceladas também, mas que realmente foram, acho que por volta de 80 mesmo. E eu comecei, eles tinham tipo um ranking lá no Mentora, e eu sou meio doida com videogame, eu gosto muito. E aí eu ficava meio, não viciada, mas assim, eu queria estar no top ali. Eu consegui ficar no top de mentores, era uma coisa que achava legal de participar. E aí ia vendo os feedbacks, ia acompanhando, e queria que mais pessoas fizessem mentoria para me sentir apoiando outras pessoas. E aí foi super legal, foi bem divertido essa fase, assim, mas bem cansativo, porque era muita mentoria, como eu falei. E eu ficava pensando, nossa, mas é muita coisa, como é que eu vou dar conta, tal. E aí eu fui tentando equilibrar e mais ainda a iniciativa que eu já tenho da Vagos Rex, né, que eu já organizava mais o trabalho, então começou a ficar um pouquinho puxado. Mas dos aprendizados, né, que foi essa terceira experiência, foi principalmente ouvir a comunidade, né? Foi desse momento que eu peguei e construí a iniciativa da Vagas. Porque por isso que eu falo que foi em conjunto, porque foi meio que ouvir muitas pessoas que estavam fazendo transição, migrando, entender ali as dores dessas pessoas, e aí que eu pensei, nossa, vou criar uma comunidade para dar um suporte para essas pessoas, como é que vai ser, introduzir, ver o que elas precisam. Então, fui conversando, apoiando, né? E também peguei muito networking, né, para ouvir as histórias das pessoas que estavam com esse processo de imigração, transição, e mais uma vez me sentindo mais confiante para falar com pessoas diferentes, em contextos diferentes, em níveis diferentes, né? E sobre temas diversos, né? Então, às vezes pegava uma pessoa que não falava quase nada, e eu ficava tentando engajar a pessoa, ou pessoa que falava demais, e aí eu precisava também dar tempo para eu poder falar alguma coisa. Então, saber lidar com diferentes tipos de pessoas. Desculpa, gente. Eu falo demais, aí eu começo a tossir. E então, depois, na minha quarta experiência, voltada assim, quarta em modelos diferentes, formatos diferentes, né? Aí eu entrei como mentora na UARI, né, na escola no curso da UARI, e aí era curso pago, né, e a mentoria era paga, a primeira vez que eu ia estar recebendo para ser mentora num tempo ali específico, né? E a mesma coisa, né, a mesma coisa que eu já fazia, só que um tempo maior, né? Então era o formato de 2 a 3 mentorias por semana, dependendo ali de quantas pessoas se interessavam em fazer a mentoria. 30 minutos de duração. Eu ainda faço essas mentorias, então ainda funciona bem, dependendo ali do que as pessoas precisam. Tem temas diversos também sobre a aula, sobre o curso, porque eles seguem um curso específico da UARI, na plataforma. E às vezes chama para tirar dúvida, para corrigir um exercício, para ver alguma coisa específica da carreira, enfim. E aí nesse caso, poderia ser contínua ou única. Então, às vezes a pessoa marca e sempre faz recorrência comigo, ou ela só marca uma vez para tirar dúvida de alguma coisa e pronto. Pela UARI, né, pelos alunos, também limitado ali as pessoas. E aí, da mesma forma, sempre tinha um tipo de feedback também, só que aí eu não me preocupava, porque já era pela própria plataforma da escola mesmo. E aí eu recebi o feedback, tipo, 5 estrelas, 4 estrelas, o que aconteceu e tal. Foi prestativo, tirou minhas dúvidas. Então, pelo menos eu tinha uma noção ali se estava indo bem, se estava tendo algum sucesso também. Então, acho que sempre ter atrelado ou feedback qualitativo, que a gente chama, realmente conversar com a pessoa para saber o que aconteceu, ou pedir um tipo de feedback depois para ter uma noção se a mentoria foi boa, o que pode melhorar. Acho que é muito importante. Assim como lá na frente tinha essas dúvidas aqui da mentora, que também tinha esse formulário, né? Tipo, motivação da nota, o que que você faria, o que que faria se a nota fosse maior, comentários adicionais, conclusões gerais. E aí você vai tendo uma noção do que você pode melhorar ou não ali nesse contexto. Acho que ajuda bastante. E aí, o que que eu aprendi nessa parte da mentoria da UARI
foi que tinha alguma relevância, né, mínima ali, pelo menos pensando em, a pessoa quer me ouvir, né, quer conversar comigo e até está disposta, se for o caso, a usar. No caso, a pessoa não estava pagando, ela estava usando um voucher ali do curso, mas realmente sentia interesse em falar comigo por um tempo e via que eu tinha relevância em algum assunto que ela se interessava e queria saber mais, né? E aí eu também, ao mesmo tempo, também precisei rever minha agenda, porque para equilibrar todas as coisas que eu fazia, mais a iniciativa que eu construí, mais as coisas todas para não me sentir, achar que eu tô além, né? Tô me sentindo cansada. Nunca gostei disso, sempre gostei de realmente fazer as coisas porque eu estou motivada para fazer, não por obrigação ou não para achar que eu não vou conseguir dar conta. E eu sentia que as pessoas realmente gostavam e valorizavam essa mentoria individual, né? Pois sentiam essa parte do acompanhamento contínuo, realmente senti que tá aprendendo com alguém que tá ali próximo dessa pessoa. Eu acho que é essa a diferença, assim, de você realmente fazer mentoria com uma pessoa próxima, né? E é agora a minha experiência atual que eu tô, que é a mentoria premium, né? Que realmente vem formulário. E aí é aberto, tipo, você quer fazer mentoria comigo para conversar sobre qualquer assunto específico, né? Então, eu deixo um formulário, eu nem divulgo muito esse formulário, porque eu não sei. Eu tenho a agenda fechada, mas eu não gosto de divulgar muito porque eu queria dar conta de todas as pessoas que entram em contato comigo. Então eu nem divulgo muito, justamente porque eu não quero expor tanto assim, para que muitas pessoas talvez podem ou não entrar em contato e eu não poder ajudar. E aí eu gosto de deixar mais fechadinho mesmo. Se alguém me pede mentoria, aí eu compartilho esse formulário e tal, mas eu não fico expondo isso com frequência, porque realmente eu já tenho algumas mentoradas que eu faço em cada 15 dias, o processo, e eu quero acompanhá-las com calma, né? Dedicar o tempo ali para isso. Então, se eu abrir para muitas pessoas, até pensando na iniciativa da Vagas, as pessoas que já me conhecem e tal, isso não, às vezes eu não conseguiria dar conta como eu gostaria, então eu acabo não divulgando tanto. Mas eu faço essas mentorias únicas que eu comentei e fica aberto também se alguém quiser puxar a mentoria, eu também faço mentorias únicas e essas mentorias quinzenais que eu comentei. E aí é sempre 1 hora de duração, temas diversos, inscrição por esse formulário, pago também limitado de acordo com a agenda que tá. No caso aqui, por exemplo, tem 2 sessões abertas na semana que alguém pode marcar, enfim, fica disponível assim. Mas isso é algo que até recomendo que vocês façam também, tipo, será que eu vou conseguir fazer uma mentoria? Então tem esses meios que eu falei. Participa de um evento que tem mentoria, uma comunidade, ou você mesmo abrir sua agenda para falar com alguém, aí você vê como que é esse processo de mentoria, vê se faz sentido, vai aprendendo também. Então, a mentoria é um aprendizado para a pessoa, mas também para o mentor. Você está aprendendo de alguma forma o processo como todo, então vale super a pena. E sendo gratuito, né, no caso aqui é pago porque eu já tinha uma noção, já sabia exatamente o contexto, entendia que as pessoas estavam interessadas, mas você pode abrir a sua mentoria gratuita também e deixar meia hora ali para começar, assim como eu fiz lá no contexto da mentora, que eu fiz as 80 mentorias e fui entendendo como que era o processo. Então, o que eu aprendi era isso, né? Que algumas pessoas gostavam tanto da mentoria que queria fazer recorrência, mesmo sendo essas únicas assim. E que a mentoria de 1 hora eu tinha mais tempo para falar um tema na prática. Então, às vezes a pessoa chegava e falava, eu queria rever o meu portfólio. Aí eu abro o portfólio, olho o portfólio, a gente vê tudo com calma, analisa, vê o que pode melhorar, cria, tipo, tarefas que a pessoa possa fazer. Ou às vezes, não, eu já sou da área e eu quero melhorar alguma coisa específica no Figma, no Design System, qualquer coisa. Posso te mostrar? Então fica 1 hora a gente olhando lá os componentes, vendo se é isso mesmo, faz sentido, o que pode melhorar. Então, é tipo uma mentoria de carreira, né, na prática ali, só que guiada para um tema específico. Então, se aplica a qualquer contexto, né? Seja a pessoa que está começando, seja a pessoa que já está na área. Por isso que eu falo que os níveis não importam muito, importa o conteúdo, o foco, o objetivo a ser atingido do mentorado, né? E a mentoria, no caso, era primeira boa justamente para isso, para investir na área em um assunto específico. Isso acabava tendo esse apoio maior. E aí, só comentando, né, outras coisas que eu participei que tinha, até estava pensando, né, alguma coisa que eu participei que era relacionada com mentoria também. Teve essa da formação da Meiuca, que eu participei como mentora. Era online, né? Porque tinha o curso online. E eu tava mais como apoio ali. Tipo, o pessoal tinha dúvida no Slack, tinha o canal no Slack. E eu tava lá, respondia as perguntas do pessoal, tirava algumas dúvidas, participei dessa forma, até tive o certificadozinho da terceira turma.
E esse desafio aqui que foi um desafio de uma iniciativa da Vagas UX, da minha comunidade, e a gente meio que quis criar uma coisa do zero. A gente olhou e falou assim, e se a gente chamasse ONGs e juntasse ONGs com pessoas que querem fazer um portfólio? Então, assim, as pessoas que estão fazendo portfólio, elas sempre estão querendo criar case da cabeça delas. E se a gente pegasse e não fizesse cases aleatórios, realmente ajudasse pessoas que precisam de design? E a gente juntou, conectou ONGs de verdade, que precisavam de arte, tipo, fazer um site, melhorar a rede social, qualquer coisa que fosse no contexto de design que pudesse explorar UX também, era bom. E pessoas que queriam trabalhar o portfólio. E a gente conectou essas pessoas. Aí criamos grupos, criamos uma comunidade no Slack lá com esse tema. Eu até me juntei com essa outra comunidade dos jovens UX e UI. E foi muito legal esse projeto e envolvia mentoria também, porque eu era mentora e eu chamei outros mentores voluntários da comunidade no LinkedIn para participar. Então as pessoas podiam participar ali como mentora e tinha essa troca também. Então foi bem interessante. E era um projeto real mesmo, né? Era realmente a gente conversava com as ONGs, falava, e aí tinha uma troca, as pessoas das ONGs tinham um briefing do que eles gostariam de fazer e tal. Então, foi um processo de mentoria bem legal e também escrevi um artigo. Gosto de escrever, gosto de falar, tá tudo explicadinho aqui depois. A ideia é compartilhar essa apresentação para que, se vocês quiserem, fiquem à vontade para ver os artigos também. E é isso, então era mais contar um pouquinho, né, dessa parte toda essa experiência que eu tive meio que na prática ali, mesmo é aquele mesmo com medo, vai com o mesmo medo e tal, vai com medo mesmo. Mas assim, era mais mostrar tipo a minha percepção da mentoria, como que era, as doideiras que eu passei, e ainda assim que foi bom, que foi um aprendizado legal, que eu me senti mais segura de conversar com as pessoas, de apresentar e tal, de estar aqui hoje. Então, eu acho que realmente vale muito a pena essa troca. E, como eu falei, é um apoio, as pessoas precisam de apoio, seja na comunidade, conversando, tirando dúvida, seja uma mentoria mais dedicada, seja uma mentoria. Então, o formato, eu mostrei vários formatos, por Slack, por coletivo, mentoria individual, mentoria da comunidade. Tem diversas formas de participar, mentoria de carreira no trabalho, né? Então, tem várias formas, desde que você se sinta, comece a fazer. Às vezes eu nem se sente capaz. Você viu que eu não me sentia capaz no começo e ainda assim participei. Mas você começar a dar esse primeiro passo, acho que ajuda bastante, é uma coisa divertida, assim, que vale muito a pena. E é isso. Primeiramente agradecer, porque acho que primeira vez que eu realmente compilei esse assunto e falei sobre todas as iniciativas que eu participei. Então foi muito legal juntar esse material, porque eu fui lembrando, tipo, nossa, eu passei por isso, nossa, passei por aquilo, e ver o meu crescimento de alguma forma, né, com o processo das mentorias hoje em dia. E então agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema, porque foi realmente um processo muito, muito importante para mim participar e fico muito feliz hoje de estar ainda dando mentorias e ser uma coisa que eu sinto que as pessoas se sentem mais seguras, se sentem mais confortáveis e toda vez que marcam mentoria comigo gostam e falam que querem marcar mais e indicam para outras pessoas. Então eu acho que passar por esse processo é legal, é muito gratificante, né, de alguma forma, e recomendo super que vocês façam, e agora era mais abrir para ouvir opiniões e ver o que vocês acharam e como que vocês imaginam que seria esse processo no dia a dia de vocês, né, no contexto do trabalho. E é Muito isso, bem. gente. Obrigado, Mar, foi ótimo. Temos aí o El com a mãozinha levantada, e eu sei que o Caio quer passar um recadinho aí, mas o El, fala lá, diga o que você queria perguntar. Mari, primeiramente, né, parabéns aí pelo conteúdo aí, isso que você passa, compartilhou com a gente e tal, e é muito louco porque essa semana ainda, algo que eu tenho sentido um pouco de insegurança aí, essa semana eu tô fazendo um curso ali na PM3 e tal, aí tenho aprendido bastante coisa legal, e aí às vezes eu fico, né, querendo compartilhar isso, utilizar mais o LinkedIn, né, que eu não movimento a minha conta no LinkedIn, Uhum. escrever algo no Medium e tal, mas dá uma insegurança, assim, sabe? Tipo, não cheguei a pensar em uma mentoria, assim, mas compartilhar o que eu tenho aprendido, até porque a gente reafirma isso e aprende mais ainda, né, depois que a gente compartilha. Mas aí dá aquela insegurança de você, poxa,
caraca, será que eu vou estar compartilhando algo que as pessoas já sabem? Será que eu sou capaz? E não sei o quê. Daí tem tudo Sim. isso e você abordou tudo isso e muito bom. Que bom. Fico super feliz, obrigada mesmo. É difícil mesmo, a gente fica muito nessa noia. É meio que uma luta com a gente mesmo, né? Porque a gente fica, Ah, nossa, eu não vou conseguir aquele negócio do síndrome do impostor, né? Então, a gente se bloqueia, a gente fica ali fechando as coisas. Às vezes, se a gente não se preocupasse tanto, a gente conseguiria fazer mais coisas e mais pra frente. Então, às vezes, ter um mentor, ter uma pessoa ali, ajuda a desbloquear isso, porque às vezes é óbvio para outra pessoa, mas não é óbvio pra gente. Então, essa troca ajuda bastante, de verdade. Muito valeu, bom. valeu. Caio, o que você queria falar aí? Eu queria primeiramente agradecer a Má por ter se disponibilizado, né, nessa noite de quinta para trazer esse conteúdo rico para todo mundo. Eu comecei a mentoria aqui, né, na Amor, e a gente começou a estar com um projeto piloto aqui e enfrenta esses desafios, principalmente esse da síndrome do impostor, né, diariamente. Então, acho que foi muito legal você contar a sua trajetória. Quero te parabenizar pela tua trajetória também, tá? Por ter se mantido sob as rédeas assim da tua própria vida, né? Você conseguiu Uhum. controlar toda aquela ansiedade, isso é muito legal e é um exemplo para todo mundo que está aqui, tá? E eu queria só aproveitar para dizer, pessoal, eu vou mandar agora o link do formulário para mentores, tá? Quem quiser participar da nossa iniciativa aqui como mentor, eu estou jogando aí no chat. E quem quiser participar da iniciativa como mentorado, que também vocês viram aí por vários motivos, é muito rica. Tá aí o link no chat também, tá? E mais uma vez, Mar, muito obrigado. Obrigado para todo mundo que ficou até agora. E a gente se vê por aí, galera. Valeu. Ai, a Valeu, gente cria as gente. crianças e elas ganham o mundo. Eu fico emocionado com essas coisas. Puxa vida. Má, muito obrigado. Você foi muito generosa trazendo aqui a sua experiência, o seu conhecimento. Eu acho que ele foi super importante. Pessoas falaram aqui no chat, acendeu uma luzinha, foi incrível e tal. Acho que vai gerar frutos, vai desdobrar em outras coisas para outras pessoas, assim como o seu processo de mentora, né? Eu acho que você desenvolveu essa aura aí de influenciar as pessoas e trouxe isso para a gente agora de noite. Muito bacana, muito obrigado. E, pessoal, esse foi mais um Humor e Conversas que a gente tem toda segunda ou terceira quinta-feira do mês. Em julho teremos mais. E amanhã ou mais tardar segunda-feira a gente tem esse vídeo gravado no nosso YouTube para vocês poderem assistir de novo, distribuir para quem vocês acharem interessante. E por fim, reforço que esses formulários que o Caio mandou aqui a gente manda novamente amanhã no Discord também, tá bom? Pessoal, boa noite, bom descanso e até a próxima.